Vamos lá. A aula de hoje, como eu disse, eu separei ela em 2 aulas, em 2 dias. Então, uma eu vou falar como plotar o gráfico no Maude, que é uma introduçãozinha. E na próxima aula eu vou falar como refinar esse gráfico e como colocar, um ou mais gráficos no Maude e como refinar eles. Essa é a nossa antepenúltima aula do mini curso. Então, vamos lá. O assunto que a gente vai abordar nessa aula são as etapas de como plotar um gráfico específico e realizar uma análise material utilizando a difração, né, que a gente pegou os dados pela DRX, no software Maude. Bom, e para isso a gente tem que fazer umas etapas. Primeiro, nós sabemos que o Maude é um software gratuito, ou seja, você faz o download dele pela internet, também pelo próprio site da Maude. Então, você vai fazer o download no Maude e vai fazer outras conversões. Mas isso aí a gente já vai vir convertido. E esse arquivo CIF é para uma comparação que a gente vai fazer na próxima aula. Então, vamos focar em como realizar o download no Maude. Então, o site da Maude tá fora temporariamente, então eles deixaram apenas esses links para download. Eles estão reformulando o site, então não vai ter procedimento ou coisa do tipo. Mas eles, como eu disse, eles deixaram disponibilizado esses 3 links para download, que é no Drive, na Dropbox, e de outro jeito, essa forma eu não conheço. Mas enfim, você vai entrar no site da Maude, eu deixei o link aí, e vai realizar o download da pasta zip pelo Drive. Então, é só copiar, colar ou digitar mesmo download Maude na internet e vai aparecer esses links. Bom, depois que você fez o download da pasta zip, você vai abrir ele e vai extrair esses arquivos dentro desse arquivo zip e vai deixar em uma pasta, vai criar uma pasta no seu documentos e vai colocar uma pasta lá Maude. E foi o que eu fiz. E depois que você extraiu do zip, fez o download da pasta zip, eu fiz pelo Drive, depois você extraiu, e vai aparecer esse arquivo em lotes da Maude. Nesse arquivo extraído, que você vai dar um duplo clique e vai abrir o Maude no seu computador. Bom, quando você faz o download, ele fica no documentos. Ele não vai instalar no seu computador como se fosse um aplicativo, que nem o PowerShell. Então, toda vez que você quiser entrar no Maude, você vai ter que entrar em documentos, a pasta que você criou e clicar nesse arquivo em lotes. Por quê? Porque o programa, ele é programado em Python. Bom, então ele não consegue baixar como se fosse um aplicativo que nem o PowerShell no seu computador. Mas é rapidinho, é só entrar em documentos e clicar dar um duplo clique nesse arquivo em lotes. Bom, depois que você deu o duplo clique, vai aparecer uma página com os códigos de carregamento. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Vai aparecer uma aba preta com vários códigos rodando, mas é só esperar um pouquinho e deixar carregar, fazer toda a programação, e vai aparecer essa página inicial do Maude. Bom, assim como nos outros softwares, como eu disse, a gente tem a aba principal com a aba de visualização, que é essa aí, e a parte inferior nós temos todos os dados que nós inserimos, tipo, eu inseri um gráfico e quero inserir outro para comparação, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Vai aparecer aí 2 pastas diferentes com todos os programas que você inseriu, e entre outros. Assim como também todos os outros softwares, tem a aba de configurações, que... Deixa eu ver se tem aqui. Não. Essa aba de configurações na parte superior esquerda, que tem adicionar um novo workbook, também esse olhinho que é para... Esse olhinho azul, que é para analisar os parâmetros do nosso material, esse martelinho que é para refinar, para ordenar o gráfico do tipo pontilhismo, linha, entre outros. E ainda acima temos o file, que é para inserir o arquivo, edit, que é para você poder adicionar outros arquivos de fases,
Ou seja, para se o material tem mais uma fase, tipo, eu tenho duas ligas e resolvi misturar essas duas ligas, eu vou ter que adicionar uma em datasets, que é esse primeiro que está, e depois adicionar outra em fases, que é porque é uma fase a mais. Daí tem gráfico, que é para analisar outros parâmetros do gráfico. E no final temos help, que é que nem eu disse, em todo software que você entrar, decidir ciência dos materiais, vai ter um help para que vai ter o manual, se você tiver a dúvida em alguma coisa. Bom, os manuais eles estão todos em inglês, mas tem imagens, então fica relativamente autoexplicativo. Então, para abrir o arquivo experimental, a gente clica em File e vai clicar em Load Data File, que é para subir o arquivo .xy que a gente já converteu. E lembrando, só revisando, de onde nós tiramos esse arquivo .xy? Nós colocamos o nosso material no aparelho de DRX, realizamos nossa análise no próprio computador. Me perguntaram isso outro dia. O que é esse DataView? Ele está dentro do próprio computador que é conectado à DRX. Ou seja, ele mesmo, aquele computador, vocês não vão precisar fazer nada, só lá na sala de difratometria. Esse próprio computador vai converter o arquivo que o aparelho de DRX dá para esse arquivo .xy, que vai ser lido pelos softwares. Então, a gente fez toda a nossa análise lá e conseguiu esse arquivo convertido .xy, ou também pode vir com o nome .txt. Ou também, no PowerShell, também eles falam x_y. Bom, então, como eu disse, você entra em File, Load Data File, e vai pegar o seu experimento e vai ou clicar em OK, que vai aparecer embaixo, ou vai arrastar o arquivo para o lado. Então, vamos ler o que está escrito. Você vai entrar em File e selecionar Load Data File. No documento de escolha, segure e arraste o arquivo XY para a página inicial do molde, ou, como eu disse, clicar em OK, simplesmente. E ele aceita documentos xponto, xarmal, xy, raw, mas até aí você já vai ter o arquivo XY, então não tenho por que inserir os outros. A não ser que seja uma análise já feita previamente, não for você que realizou. Bom, daí eu cliquei o OK, eu arrastei, e esse foi o resultado gráfico do arquivo escolhido. E, gente, também vieram falar comigo, se vocês quiserem realizar qualquer análise no aparelho de DRX para uma pesquisa ou IC, vocês podem entrar em contato comigo, que eu já deixo reservado aqui o difratograma, e a gente pode realizar essa análise, como eu disse, fica bem rico no trabalho. E é isso. Bom, depois que você inseriu, vai aparecer no datasets esse data file, que é a sua primeira inserção. E você pode dar um duplo clique e pode renomear esse arquivo para o nome da liga ou do experimento que você fez. Tipo, aí eu coloquei a liga, a composição da liga e botei experimento 1, porque eu tenho essa mesma liga em outros experimentos para ver se eu tinha feito a análise na DRX corretamente. E ok. Bom, e depois você pode ajustar o difratograma plotado. Como assim? Você pode alterar a intensidade, o eixo X, o eixo Y. Como eu disse, essa parte ela é muito específica. No PowerShell, eu já ensinava a mudar esses parâmetros de intensidade do gráfico, mas eu sempre mantinha o mesmo, porque foi o gráfico, as intensidades e escalas que eu já recebi da DRX, então eu só mantenho as mesmas, mas como eu disse, se o seu professor de pesquisa ou você mesmo quiser, você pode estar alterando isso. Então, a gente entra em gráfico e daí opções de plotagem. Muda aí, você pode mudar a escala, eu sempre deixo linear, mas pode mudar. Pode fazer um background, pode alterar o tamanho do eixo X e do eixo Y. Mas eu optei, como eu disse, por linear, que é o que já vem. Então, eu só coloquei em done. E não alterou em nada, é só para confirmar mesmo. Vocês podem inserir até mesmo essa tabela na pesquisa de vocês, para mostrar quais foram as intensidades que vocês quiseram deixar na plotagem do gráfico. E depois você pode ajustar, depois de ajustar as intensidades, a escala e as intensidades no gráfico,
Você pode alterar os parâmetros do difratômetro, que é tipo, você vai clicar nessa lupinha ou esse olhinho azul, vai clicar em Edit, daí vai aparecer esses instrumentos de difração e vai colocar a intensidade e os dados que você inseriu no seu difratômetro, lá na análise da DRX. Ou seja, uma análise convencional no instrumento de difração. A intensidade ela é 2.0, o source ele é um tubo de raio-x. Como eu disse, tem outras análises que é de nêutrons, entre outros. Então, é aí que você vai especificar os dados que você utilizou lá no difratômetro. Então, instrumento de difração 2.0. As medidas foram em θ2θ, que, como eu disse, lá na lei de Bragg, o ângulo de incidência e o de difração é o θ. Então, a gente utiliza 2θ. E o tubo, ele é de raio-x, então é X-ray tube. E o detetor, ele é de scintillation. E é o que a gente tem aqui na faculdade, então sempre vai ser isso. A não ser que você realize a pesquisa em outra faculdade ou coisa do tipo. Bom, aqui para excluir uma região do difratograma. Tipo, eu inseri um 2θ muito grande, então o gráfico está mais longo do que eu queria. Então, você vai entrar nessa parte de plot, excludent regions, que é para você excluir uma região. Teve esse mínimo data e máximo data, você vai colocar mínimo 0, não tem como ser negativo, porque é um gráfico DRX. E o máximo eu coloquei 40. Ou seja, ele vai, mas como é 2θ, ele vai meio que incidir 20 e difratar 20. Então, você vai colocar um intervalo de 2θ que deseja, não computar nas análises e clicar em adicionar termo. Como eu disse, isso aí é outra fase. Eu acho isso mais avançado. Vocês não vão precisar fazer isso quando vocês plotarem o gráfico de vocês. Porque, querendo ou não, só de você estar colocando o seu gráfico longo e completo, já é bem rico no trabalho. Então, é uma parte que vocês, eu tenho quase certeza que não vão utilizar. Bom, assim como todos os outros softwares, para determinar a escala, é só você passar o mouse em cima das linhas dos picos e já vai aparecer os valores mínimo do x, máximo do x, mínimo do y e máximo do y. Você pode mudar essas coordenadas também, mas como eu disse, vai alterar o seu pico e você não quer que seu pico seja alterado. Mas para vocês saberem essas escalas, tipo, se você tem esse pico maior, significa que é uma fase muito ordenada, bem cristalina, que os átomos eles são ordenados em sequência. Então você quer identificar a escala desse pico maior, que ele é o mais ordenado. Então, é só você passar o mouse em cima ou dar um clique, clicar em Scale e vai aparecer esses dados. Então, no seu trabalho de pesquisa, você pode falar, na coordenada tal, 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 aparece a fase N fase, que é a fase mais ordenada do material que eu estou analisando. Bom, e para comparação de gráficos, você vai clicar em fases, que, como eu disse, é uma fase a mais que você está adicionando no seu gráfico. Vai clicar em Edit, depois de selecionar a aba Fases, e vai colocar em Load Objective from CIF. Ou seja, você vai fazer um download, vai logar um objeto .cif. Ou seja, lembra que eu falei lá do Crystallography Open Database, que é o COD, que a gente pega dados existentes dos materiais, e daí você pode baixar o arquivo deles, que é um arquivo .cif, e esse arquivo .cif que você vai plotar no Vesta ou no Malde, em outros softwares de análise de célula unitária. Então, esse arquivo .cif, você vai clicar nesse load, vai aparecer lá a parte de documentos, você vai selecionar o arquivo que você quer, vai aparecer essa aba e você vai clicar em Choose. Então, vamos ler o que está escrito. Para adicionar mais uma fase, basta ir em Fases, clicar em Edit e carregar um arquivo CIF, de sua escolha para comparação de fases.
Bom, você já adicionou a nova fase, então, como você pode ver, tem esse primeiro arquivo que a gente subiu em datasets, que é esse gráfico maior, e a gente adicionou mais uma fase, que é essa liga de titânio, alumínio e carbono. Então, vocês podem ver que a outra liga também elas são, na verdade, a mesma liga, só que em experimentos diferentes. Ou seja, uma foi experimento 1 e 2, e eu quero comparar os resultados do gráfico. Então, eu fiz essa comparação, e você pode ver que está em vermelhinho bem fininho essa outra fase, no nosso gráfico acima, que foi o que eu plotei primeiro. Então, você vai... Vou ler o que está escrito no slide. Selecionar no nome da fase, clicar em Computer Spectra, e os picos da nova fase serão adicionados no gráfico para uma comparação. Ou seja, você adicionou lá em fases e em edit, você subiu o arquivo .cif, que eu tinha falado, vai clicar nessa calculadorinha amarela que tem em cima, do lado desse martelinho, e daí vai comparar, depois de que você upou essa fase, vai fazer essa comparação do gráfico. E daí você vai poder comparar as duas fases que você já identificou do seu material. Bom, eu vou mostrar lá no software para vocês. Ó, como eu disse, é um arquivo... Vou sair daqui. É um arquivo em Python, então ele não é um aplicativo, assim como o PowerShell, que vem para a sua aba principal. Então, você vai ter que entrar em documentos. Daí, eu já tenho uma pasta, porque eu já baixei o arquivo zip e subi. Daí, já tem uma pasta escrito Malde. Daí, vai ter todos os arquivos que eu já upei, que eu extraí do arquivo zip. Vou dar um duplo clique. Ó, aqui, ó, o que eu falei, dessa parte preta com código. Daí, vai aparecer todo esse carregamento. Não fiquem assustados, é assim mesmo. E vai abrir. Bom, eu entrei no Malde hoje de manhã para conferir se ele estava rodando normal. Ele estava com uns bugs, mas até aí tudo bem. Como eu disse, ele é um software livre, gratuito, então a gente não pode exigir assim muito, mas ele é incrível por ser gratuito. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com ele. Então, ó, vamos inserir o gráfico. Eu clico em File, Load Data File. Vou pegar aqui em documentos o meu arquivo do meu experimento e apareceu aí. Ó, eu vou clicar, escolho uma posição do pico que eu quero, vamos pegar esse aqui, que é o maior, mais alto, a fase mais ordenada. Clico aqui com o botão direito, Scale, e essa é a escala que temos nesse pico. Daí você pode, se você quer enriquecer seu trabalho, você pode arrastar para cá, botar nessa parte que não tem pico, tirar um print e fazer e colocar na nossa pesquisa. Bom, eu posso mudar o nome também, como eu disse, dar um duplo clique aqui. Eu vou colocar um nome qualquer, que é o nome que eu quero que apareça. Bom, liga de experimento 1. Bom, então esse ficou o nome do nosso trabalho. Essa parte que eu vou ver se vai estar rodando ou não, que é eu adicionando uma fase, porque ela estava travando hoje de manhã. Ó, mas é assim, quando tá rodando normal, é assim que faz. Tá em datasets, que é aqui, que é a principal análise no gráfico maior. Vou clicar em fases, edit, load object from CIF. Daí eu vou lá na parte que tá o objeto, eu deixei na pasta do molde. Vamos ver se vai aparecer. Ó, daí vai aparecer essa aba que eu falei. Vamos ver. Tá, apareceu aqui na fase, ó.
Então, eu fiz esse experimento 1, plotei o gráfico, e daí eu tenho outra análise, ponto .cif, que eu posso ter pego no código só para fazer uma comparação, ou que eu fiz a DRX e converti de XY para CIF, ponto .cif, que dá para fazer pela internet mesmo, em um convertor normal. Cliquei, daí eu vou clicar nessa calculadorinha, que é para inserir, que é o Compute Spectrum, que é o quê? Para fazer um espectro aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui do gráfico que a gente já plotou, para comparar os dois gráficos. Então, ó, tá computando, viu? E computou. Então, esse gráfico aqui de cima é o da primeira liga que a gente inseriu em datasets, que é a liga de titânio de experimento 1. E essa fase, que é esse gráfico de baixo, é o segundo arquivo .cif que a gente inseriu. E depois eu só cliquei na calculadorinha para computar tudo e fazer essa comparação. Bom, e dá para você ver a escala também do próprio gráfico novo que você colocou. Como eu disse, só colocar em scale. Daí vai mostrar o X, o Y e entre outros. E assim... eu não mostrei para vocês as outras categorias. É clicando nesse olhinho azul e clicando em Edit. Você pode alterar os dados do difratômetro que você utilizou, que aí, como eu disse, já vem tudo certo, eu não mudei nada. A geometria é Bragg-Brentano, que nem em todos os outros softwares que que eu já mostrei aqui, que ele calcula de acordo com a lei de Bragg. O source é o tubo de raio-x. O detetor que é aquele que recebe o raio, a radiação eletromagnética incidida, ele vai receber ela depois de difratada. A quantidade de medida é pelo 2θ, θ 2θ. A intensidade de calibração sempre é essa primeira, nunca vi diferente. A intensidade 2.0 também, o aparelho de difração. Então, não mudo nada aqui. E no gráfico, você pode em Plot Options. E é aqui que você pode alterar configurações do seu gráfico. Como eu disse, eu sempre deixo a intensidade da escala de modo linear, mas você pode deixar um gráfico de log, um gráfico ao quadrado, linear ao quadrado, entre outros. Você pode fazer um background, que é uma recorreção do gráfico, mas eu acho que não convém, tipo, na pesquisa ou no trabalho. Então, eu nem realizo. Mas vocês podem, tipo, para conhecer... O que eu indico, na verdade, eu vou disponibilizar os arquivos pelo Classroom, vocês mesmo irem pesquisando dentro do próprio software e clicando nos botões, literalmente, para vocês irem conhecendo o que alterar uma intensidade ou uma escala muda no gráfico final. O que clicar, sei lá, nesse botão de alterar o background. O que vai mudar no meu gráfico, entre outros. Como eu disse também, aqui em Help vai ter um tutorial, uma introdução do próprio molde, sobre o programa, entre outros. Então, se você quiser se aprofundar mais ainda, além de ter... Bom, não tem muita videoaula na internet, mas além dos professores, você pode ver pelo próprio manual. E daí, na próxima aula, eu vou explicar mais como que eu pego isso aqui e faço o refinamento e para que serve o refinamento em si, principalmente do método Richfield. E sobre os trabalhinhos, eu estou deixando todas as atividades abertas e eu vou deixar as atividades abertas até o último dia, até mais, até uns 2 dias depois da última aula do mini curso, porque se vocês quiserem ir alterando alguma coisa, tirar dúvida, vocês podem mandar mensagem que se eu demorei para responder é porque eu estou pedindo complemento de informação para os professores. Eu só preciso que os professores me respondam. Daí eu já dou o retorno.
Então, eu disse que a aula de hoje ia ser mais rápida, porque eu dividi ela em duas. Senão, eu ia ter que segurar vocês aqui até 1h30, e tem gente que pega ônibus. Então, na próxima aula, eu já reviso tudo isso que eu falei nessa aula e já ensino como refinar. Que daí você vai colocar o gráfico refinado na sua pesquisa. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Vou sair aqui para ver mensagens que não aparece para mim. Não? Então, essa foi a aula de hoje, gente. E esperem que eu vou responder certinho vocês. Tá bom? Obrigado, viu? Imagina, gente.